cor dessa água. E ali, ó, Brasil, Bolívia. No episódio anterior mostrei a minha saída de San Ignacio de Velasco até a fronteira com o Brasil. Neste episódio você acompanha a continuação desta viagem. Show de bola, né? Olha aí, ó, os peixinhos. Olha aí, pessoal, o marco de fronteira do lado da Bolívia. A água brota daqui, ó. Boa tarde. O marco do lado do Brasil. E aqui a bandeira do Brasil velho de guerra. Aí, ó. Isso, pessoal, me despedindo aqui, ó, desse marco. Bolívia, Brasilzão velho de guerra, La Curitia, que é esse lago aqui, a água brota aqui de baixo, ó. Seguir para Cáceres agora. Passar ali também na fiscalização do Brasil, vamos ver se eles vão querer revistar alguma coisa. Olha a água aqui, ó. Eu não vou entrar porque já tá ficando tarde. Vou deixar uma imagem aí da outra vez que eu entrei. Que não paga nada para entrar. Vamos seguir então o Brasil velho de guerra. Então, pessoal, só para concluir o lance da gasolina, se você não tiver autonomia para fazer esse trajeto de San Ignacio Velascos até Cáceres, que dá 400 quilômetros, aqui em San Matias você pode tentar arrumar o galão com alguém, e aí no posto, se você for com um galão, eles abastecem para você. Eles não abastecem se for colocar direto na moto. Então pega um galãozinho aí com alguém, abastece, enche o galão, põe na moto e aí dá para você chegar até Cáceres tranquilo. E nos 300 quilômetros de San Ignacio de Velasco até San Matias, tem gasolina, mas não é imposto oficial, é nas casas lá, tem os galões, os caras deixam os galões na porta das casas, indicando que se você quiser comprar, é só parar lá e comprar. E agora vamos, enfim, sair da Bolívia. Segunda vez na Bolívia, graças a Deus, zero problema. Fui parado várias vezes aí pela polícia boliviana, e nenhuma vez me extorquiram, me pediram alguma coisa. Isso não quer dizer que com você vai ser tudo certo. Eu tô dizendo que as duas vezes que eu vim, deu tudo certo. Olha aqui, ó, a divisa, fronteira Brasil, Bolívia, a cor da água aqui, ó. Ó o marco do Brasil. E aqui já começa o asfalto. E aqui tem uma placa, ó, que eu já tenho aqui, ó. Fronteira Bolívia-Brasil. Graças a Deus, mais uma pra conta. Agora já estamos aí no Brasilzão velho de guerra de novo. Show de bola, pessoal. Aqui tem um posto de fiscalização, ó. Deve estar fechado, provavelmente eu vou ter que parar ali na Polícia Federal, que tem logo aqui na frente. Muito bacana. Zero problema, mais uma. Agora 100 km até Cáceres. Receita Federal.
caminhões cheios de madeira, ó. E é caminhão do Brasil. Ah, é aqui, ó. Bom dia. Boa tarde. Bom dia. Eu tô meio atrasado no tempo. Eu entrei na Bolívia em Corumbá. Aí fui Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz. Aí fiz a volta e tô saindo aqui, em San Matias. Sou de São Paulo. Uns 7.000 quilômetros mais ou menos. Habilitação. Esses 300 quilômetros aqui é sofrido. Saí 8 horas lá de San Inácio de Velascos. Eu já tinha passado aqui uma vez, mas eu fui só até o lago que tem aqui. Aí fui e voltei. Yeah. Valeu. Pessoal aí, gente boa, trocamos uma ideia aí. Agora 98 quilômetros até Cáceres. A moto tá com 310 quilômetros rodados e não entrou no meio tanque ainda. Geralmente com 280 já entra. Só porque eu falei, entrou agora, ó. Em 310, esse tanque chegaria a uns 500 km, tranquilo. Agora eu tenho que trocar o chip do celular, que tá o chip ainda da Bolívia. Só que eu não tenho um clips para tirar o chip e colocar o meu. Acho que aqui é o Gefron. Boa tarde. Bom? Bolívia. Entrei por Corumbá, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz, Estrada da Morte, Trinidad. Você é de Corumbá? Sou de São Paulo. Eu tenho um canal no YouTube, daí eu vou nas férias eu faço os vídeos, aí vou postando lá. Solitário mesmo, porque tem um pessoal que vai dividir. Ah, eu não gosto, cara. Eu acho que a gente tem mais liberdade indo sozinho. Para a hora que quer. Aí. Eu posto no YouTube. Thiago Noronha. É. De São Paulo. Esse é o seu canal? O principal é o YouTube mesmo. 2017, ó. Boa viagem. Obrigado, bom trabalho. Tá aí mais uma fiscalização bem sucedida. E cheguei em Cáceres, pessoal. Motoca abastecida, pneu calibrado e hotel reservado. Agora é só curtir o resto do dia e amanhã seguir sentido São Paulo, velho de guerra. Então agora eu vou iniciar a volta.
volta para São Paulo. É claro que eu não vou chegar em um dia. Daqui de Cáceres existem 2 caminhos para se chegar em São Paulo. Um que é mais curto, mas tem muito movimento de caminhão, e o outro que é um pouco mais longo, vai acrescentar uns 200 quilômetros, que tem menos caminhões, né? Que é o caminho que vai por... Eu chego em Rondonópolis e vou para Campo Grande, e aí depois eu sigo para São Paulo. Então já deixei a moto aqui, já fiz uma pequena manutenção, que ela estava muito suja. Limpei aí a parte do farol de trás, das setas, que estava com muito barro, e lubrifiquei a corrente. Vou mostrar um pouco para vocês o estado da moto. Olhem aí, ó. Então tem muito barro lá das estradas da Bolívia. Ó, a corrente já tá bem lubrificada. O pneuzão aqui, ó, o Mitas, se comportou muito bem. Mas esse aqui é o E07+, ele vai acabar bem mais rápido do que o E07 normal. Eu prefiro o outro que estava aqui, o E07 normal. Olha aqui, ó, mais barro. Limpei aqui a seta, ó, porque tava toda com esse barro aqui, que ele é diferente, cara, é muito estranho isso aqui. Ó, um pouco mais da sujeira. Aqui a parte da frente, ó. O ruim desse protetor aqui com grade é que a sujeira passa pro farol. O outro de acrílico não sujava o farol. A bolha encardida. Esse aqui é o Mitas E07, sem ser o Plus, né? Sem ser o mais. Eu gostei mais desse modelo aqui, ó. Aqui, ó, tudo bem sujo, mas isso aí eu vou deixar pra limpar em casa, né? Aí aqui a bagagem sem o material de camping, ó, fica bem mais compacta. A moto fica bem mais leve. A mala tanque, as configurações aí que vocês já conhecem. Agora seguir estrada aí para mais um dia de rodagem e deslocamento. Acompanha aí as próximas cenas. Saindo aqui de Cáceres, 8 horas da manhã, 20 graus. Pegar o caminho da roça. Aqui tem uma imagem muito linda do Rio Paraguai. Então vamos falar de Bolívia um pouco, pessoal. Vou tentar fazer um resumão aí, tudo que eu lembrar aí dessa viagem que eu fiz para Bolívia. Então, na verdade, eu já fui 2 vezes para Bolívia. Uma vez em 2018, que eu entrei por Desaguadeiro, no Peru, próximo a La Paz, e cortei o país até o sul, saindo na Argentina, em Villazón, La Quiaca. Então, nessa viagem eu fui para um dos lugares mais bonitos que eu já conheci nas viagens que eu faço, que se chama Sajama. É um parque que tem lá na Bolívia. E também fiz o outro ícone da Bolívia, que é o Salar do Uyuni. Zero de problemas nessa viagem, não tive nenhum problema com abastecimento, nenhum problema com a polícia. E eu tô falando isso por quê? Porque tem muitos brasileiros que não vão para a Bolívia por medo de corrupção, de pegar guarda e querer propina, de não conseguir abastecer. Existe, infelizmente, como em qualquer outro país. Na Bolívia, o governo paga parte do combustível para os bolivianos. Por isso que a gasolina, para quem mora lá, é mais barata. Hoje está saindo 3,6 bolivianos o preço da gasolina para quem é nacional, para quem mora lá. 3,6 bolivianos vai dar menos de R$3 fazendo a conversão, né? E R$1 compra 1,35 bolivianos. E aí tem posto que vai te cobrar o valor de turista legal, né, do jeito correto, vai cadastrar sua placa, vai te dar o comprovante, que inclusive esse lance do comprovante é um dos pontos que a polícia pode tentar te arrumar de desculpa para te pedir propina. Ele pode te pedir o comprovante de abastecimento para você e você tem que provar que você pagou o preço de estrangeiro. Para mim não foi pedido nenhuma vez, mas isso
pode acontecer. De Santa Cruz, de Puerto Soares até La Paz, quase todos os postos me cobraram preço de turista, que é 8 e pouco. Alguns me cobraram 6 e acho que uns 2 ou 3 só que abasteceu como se fosse o valor de boliviano. De La Paz para San Matias, que é um trajeto menos explorado por turistas, todos os postos me cobraram o valor de boliviano. Que mais? Polícia. Para quem entra por Corumbá, além de fazer o procedimento do Civetur, que teoricamente é o único documento que você precisa para rodar na Bolívia, eles vão mandar você ir numa delegacia de polícia de trânsito em Puerto Soares, que fica a 11 quilômetros da fronteira com Corumbá. E aí lá um policial vai te fazer uma autorização para você rodar, colocando todos os departamentos que você vai passar. Essa autorização, segundo o agente da aduana de San Matias, é ilegal. Eles fazem isso para conseguir uma grana. Tanto que esse policial me cobrou 100 bolivianos por esse documento. Na fronteira de San Matias, na fronteira de Desaguadeiro, esse documento não existe. É só o Civetur, que é um formulário que é preenchido online, e aí ele vai colocar os dados seu e da moto, e é o único documento que você vai precisar para poder apresentar para a polícia. Com esse documento em mãos, você tem que tomar cuidado com o prazo que você tem para ficar na Bolívia. O meu foram de 90 dias. E além disso, é claro, isso que eu estou falando é a aduana da moto, você tem que fazer a sua migração, que é a entrada pessoal sua no país. Também tem um período para você ficar lá. Aê, Mato Grosso do Sul, hein? Rio Correntes. Então, pessoal, 770 quilômetros rodados, cheguei aqui em São Gabriel do Oeste. Bom, tô saindo aqui de São Gabriel do Oeste, Hotel São Gabriel. São 6h20 agora. Partiu! Que Deus abençoe aí mais essa trajetória do dia de hoje, já que amanhecer lindo. E é isso aí, pessoal, 737 quilômetros rodados. Tô aqui em Ourinhos, a primeira cidade que eu dormi no início dessa viagem. Amanhã eu sigo direto para São Paulo, se assim Deus permitir. E vamos embora para São Paulo aí, ó, diante de mais um dia que se inicia. Que Deus abençoe aí nosso último trecho até chegar em casa. Olhem o caldo, só de passar água. E antes que alguém me pergunte o que eu uso, ó, eu uso esse produto aqui para tirar o
o excesso de terra, de barro, ele é diluído 1:10. Aí você passa ele, deixa um ou 2 minutinhos e enxágua e depois usa um shampoo comum, ó. Acho que nem fabrica mais isso aqui tá vencido, acho que mais de 5 anos, só que eu tenho aqui ainda, eu uso ele mesmo, um shampoo. E essa é a lavagem que eu faço, não é nada muito detalhado, ainda tem muita sujeira, mas como eu disse, né, eu não gosto muito de ficar passando água. A moto aqui tem muita eletrônica, então quanto menos jato de água for aí nas partes dos fios, dos cabos da moto, melhor. Então é isso, pessoal, finalizei mais essa viagem aí da Bolívia com sucesso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa um like, não se esqueça de olhar a descrição que tem bastante informação importante, como o roteiro completo, os valores dos hotéis, o gasto total da viagem. Tem também os vídeos específicos das câmeras que eu uso, do drone, de roupas e tudo mais. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram também, @THNoronha. Se você quiser ajudar o canal se tornando membro, todos os vídeos das viagens que eu faço, eles já são disponibilizados antecipadamente para os membros do canal. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!